Olá pessoal, eu sou Paulo Pereira e sejam todos bem-vindos ao canal Graça, Amor, Comunhão. Antes de continuar a ver esse vídeo, eu quero agradecer a todos os inscritos do canal. O canal está com 600 inscritos e isso pela glória de Deus, né? E você que está aqui, que tem acompanhado o canal, obrigado, e eu espero grandemente que você esteja a ser abençoado com aquilo que é dito aqui no canal, né? Com tudo aquilo que é partilhado aqui, com os covers, com as reflexões e tudo mais. E se você está aqui e caiu de paraquedas, eu te convido a fazer parte dessa família Graça, Amor, Comunhão, inscrevendo-se no canal, ativando as notificações e gostando desse vídeo para estar atento às novidades do canal. E é isso, vamos ao vídeo. Assim diz a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Palavra do Senhor. Eu quero falar um pouco sobre ouvir e praticar a palavra. Algo que eu tenho pensado muito e refletido muito sobre esses dias. E essa comparação, né, feita por Jesus mostra qual é o resultado de nós ouvirmos e praticarmos a palavra ouvirmos e não praticamos a palavra de Deus. E acho que em si as passagens são muito, né, explicativas por si mesmo. Se nós analisarmos as situações, né, ele separa por dois grupos: um homem prudente, aqueles que ouvem e praticam; um homem insensato, aqueles que ouvem e não praticam. Estes dois homens ouvem a palavra, né? Ou seja, estes dois homens, na comparação, constroem duas casas. E eu penso, imaginando aquilo na cena, né, montada por Cristo, que as casas aparentemente parecem iguais, parecem casas normais, mas a diferença está que uma tem fundamento e a outra não tem fundamento, ou como diz Lucas, não tem alicerces. O primeiro homem cavou fundo até encontrar a rocha. O primeiro homem seguiu as regras de construção, né? Que uma casa, para estar bem erguida, ela precisa estar sobre um fundamento que vai dar suporte quando a casa for afetada, por A few moments later. afetada por situações climáticas como vento, tempestades, chuva, terremotos, né? Por aí. Então, quer dizer, ele compara esse homem que construiu essa casa sobre a rocha como aquele homem que ouve, como um homem que ouve e pratica a palavra de Deus. Porque quando você ouve e pratica a palavra de Deus, e quando você ouve e põe em prática aquilo que você ouve da palavra de Deus, você está a construir a sua vida sobre a rocha. Você está a construir a sua vida sobre Cristo. Porque você, quando ouve e pratica a palavra de Deus, você está a demonstrar que você crê em Cristo de facto. Porque a fé sem obras é morta. Porque nós precisamos demonstrar a nossa fé, aquilo que nós vivemos. Então você, ao viver a palavra, você ao buscar praticar a palavra de Deus, você está a dizer que você confia no Senhor, você confia na sabedoria de Deus, e você confia naquilo que Deus diz que é o correto, naquilo que Deus diz que é o caminho a ser traçado, que é o caminho a ser seguido. Então você está a construir a sua vida sobre a rocha, e quando virem as adversidades da vida, problemas e todo tipo de situações que podem nos enfrentar, porque nós estamos na terra, aqui nós vamos ver problemas. Apesar de nós estarmos em Cristo, isso não nos previne, isso não nos imune de situações não muito agradáveis, vou assim dizer, de problemas. E o estar firmes na palavra do Senhor vai fazer com que a nossa vida seja firmada em Cristo, com que a nossa vida seja inabalável, e que até nem mesmo a
morte terá capacidade de nos abalar, porque aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá, porque a nossa vida em Cristo está para além daquilo que é a nossa vida aqui na terra, está além daquilo que nós vivemos aqui, está muito além, porque a nossa vida em Cristo é eterna, é para a eternidade. Mas aqueles que não ouvem a palavra do Senhor, quando virem a adversidade, quando virem os problemas, quando virem situações adversas, as mesmas que vêm sobre aqueles que ouvem e praticam, porque os problemas são iguais, mas a diferença é sobre o que cada pessoa fundamenta a sua vida. Existem aqueles que edificam a sua casa sobre a rocha, um fundamento profundo e eterno, e aqueles que edificam a sua casa sobre a areia, simplesmente vivem assim, vivem da forma que querem, vivem segundo os seus prazeres carnais, segundo as suas inclinações pecaminosas. Eles estão a edificar a sua casa sobre um alicerce, ou a sua casa sobre um fundamento superficial e passageiro. A diferença está na maneira como edificamos e não somente naquilo que edificamos. Os dois construíram uma casa, os dois viveram. Mas a diferença está em como eles viveram, em como eles edificaram a sua vida, edificaram a sua casa. Um edificou sobre Cristo, um edificou sua vida pela fé em Cristo, e o outro simplesmente edificou sua vida da forma que bem quis, da forma que bem entende, sem ouvir a palavra de Deus, sem ser dirigido pelos valores do reino. E tiveram efeitos diferentes quando os problemas vieram. A palavra de Deus não é somente um livro para nos encher de informações, para nos encher de conhecimento, mas é um livro, é um manual de Deus para nós, para que nós sejamos transformados, para que o nosso estilo de vida seja transformado, para que a nossa forma de ver o mundo seja transformada, para a nossa forma de lidar com cada situação seja transformada, e assim nós iremos permanecer firmes diante dos problemas da vida, diante das adversidades, porque neste mundo nós teremos aflições, teremos problemas, mas a diferença está em como nós nos posicionamos. Precisamos entender que edificar a nossa vida sobre Cristo, sobre a palavra de Deus, é o melhor que nós temos a fazer. Sabe, edificar a nossa vida buscando o Senhor, praticando a palavra, uma vida devocional contínua, diária, de oração, meditação e a comunhão com os irmãos, e você manifestar a natureza de Cristo, que é aquilo que praticamente eu tenho falado esses dias aqui. Eu vou deixar que eu fiz aqui no card, sim, para vocês verem também que de alguma forma falo sobre assuntos que vão convergir na mesma coisa, nisso de ouvir e praticar a palavra. Ninguém vai ouvir e praticar a palavra por nós, afinal de contas somos nós que vivemos a nossa vida. Precisamos pôr em prática aquilo que sabemos. Não adianta nós termos tanta informação bíblica se de facto nós não buscamos viver, não buscamos no Senhor viver aquilo que é a direção dele para as nossas vidas. Muito bem explícitas na palavra de Deus. Não vamos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Aquele que ouve e pratica engana-se a si mesmo, pois o seu fim será amargo. Mas aquele que ouve e pratica edifica a sua casa sobre a rocha, e nem a morte irá conseguir destruir a sua vida. E é isso. Eu espero que vocês tenham sido abençoados por esse vídeo. Não se esqueçam de acompanhar-me nas redes sociais. E se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem com os vossos amigos nas redes sociais, mandem o link no WhatsApp, encham os vossos grupos de WhatsApp de links, e é isso. E também deixa aqui o vosso comentário daquilo que vocês acharam do vídeo. Acrescenta o que vocês falou convosco sobre esse assunto de ouvir e praticar, sobre fundamentar a nossa casa sobre a rocha. O que é que vocês pensam sobre isso? O que é que vocês pensam quando meditam nesse assunto de não somente ouvir, mas de facto viver a palavra de Deus? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós.